Em nosso estudo de hoje, a lição 44 do livro Bênção da Paz tem como título Embaraços. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Indiscutivelmente somos defrontados por situações embaraçosas nas quais se nos oprime o espírito ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a presença. Isso te ocorre no mundo quase sempre, quando os próprios erros elastecidos assumem aos teus olhos a feição de males sem remédio, quando a saúde física se te revela positivamente arruinada, quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte, quando te vês sobre aflições e desencantos por negócios francamente infelizes, quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social, quando afetos extremamente queridos te abandonam, quando alguém te acusa por delitos que não cometeste, quando caíste em alguma falta grave, todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem. Seja quais fores, no entanto, ora e confia, trabalha e espera. Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do Mestre. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É interessante, o texto de hoje tem como título Embaraços. E conforme eu estava fazendo a leitura aqui, eu estava lembrando que quando a gente começa a estudar o Anjo da Guarda, o Livro dos Espíritos, eles dizem para a gente que aqui na Terra, todos, sem exceção, temos anjos da guarda. Todos temos um espírito que é superior a gente, que já venceu as provas que nós estamos programados para ter agora, e por conta disso eles aceitaram com muito carinho, agora depois que eles já obtiveram a vitória, ajudar a gente a ter as nossas vitórias também. E já vem mostrando que até o eremita do deserto ele vai ter a lei da solidariedade, porque todos na Terra temos anjos da guarda, a gente tem a lei da solidariedade. Mas o que acontece? A gente procura, muitas vezes, ajuda dos amigos para resolver os nossos problemas e algumas vezes também a gente procura, principalmente com o incentivo que a doutrina espírita nos dá, a gente busca autonomia, busca a nossa independência. Mas vai ter momentos em que a gente não vai conseguir resolver o problema por conta própria. Tem problemas que aparecem para a gente que primeiro vem aquele raciocínio, meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver isso? O que eu faço nessa circunstância? Vai ter circunstância que, primeiro, não tem o que fazer de maneira tão direta agora, é sentar e buscar na fé uma maneira de superar e até se adaptar à nova realidade. O Emmanuel ele até colocou aqui para a gente algumas situações, se a gente parar para analisar todas elas, ele coloca situações, algumas, em que nós temos uma culpa direta e outras não, outras que acontecem realmente, ele bota situações embaraçosas, por isso que o título é Embaraços. Mas ele vem falar assim, olha os casos que o Emmanuel enumera para a gente poder meditar junto com o Emmanuel. Quando os próprios erros elastecidos, então um erro meu que de repente tornou igual elástico, ficou elastecido. E assume aos meus olhos a afeição de males sem remédio. Meu Deus, aquela coisa que você começou entrando num vício, por exemplo. Você começou ali arriscando, experimentando e de repente você está mergulhado nele. Meu Deus, agora como é que eu faço para sair? E eu falo dos vícios, gente. Eu luto contra o vício da gula, por exemplo. Você parar de comer carboidrato. Quando fala de vício, a pessoa quer ligar logo as drogas mais pesadas. Realmente, nossos irmãos que passam pela dependência química têm um sofrimento muito grande. E o desafio é muito grande também. Mas vamos pensar nos nossos vícios também, não só nesses vícios mais graves. Depois ele fala assim, quando a saúde física se te revela positivamente arruinada, pode acontecer a qualquer momento com a gente, inclusive, muitas das vezes acontece por questões kármicas, nem acontece porque eu dei motivo nessa encarnação. Muitas vezes é o que eu venho trazendo aí de consequências de equívocos de experiências passadas. Aí depois ele fala, quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. É outra situação também que acontece com a gente com muita frequência.
uma pessoa muito querida, aquele mais ancião da família, muita gente que a gente construiu a nossa vida no contato, no gozo da companhia dessa pessoa, e de repente a gente vê essa pessoa às raias da morte. Aí depois ele fala, quando te vês em aflições e desencantos por negócios francamente infelizes, a gente investe numa determinada empresa, eu quero fazer uma determinada coisa e de repente vem a crise, vem a pandemia, como aconteceu, quantas empresas por aí, quantos negócios foram fechados, foram encerrados. Depois ele coloca que quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social. Também é um motivo de muito embaraço, muito sofrimento e que, absolutamente, em casos como esse, a gente não tem muito o que fazer, né? Às vezes, quanto mais se procura se defender, mais complica. A gente aprendeu com o próprio Emmanuel que quando esse tipo de coisa acontecer, eu vou pensar se essa injúria que estão fazendo no meu nome, ela é verdadeira ou não. Se ela não for verdadeira, eu moralmente não vou me preocupar tanto. Mas se ela for verdadeira, ela está sendo um aviso para eu mudar de caminho. E a melhor maneira de mudar é a melhor defesa que você tem é o que ele fala aqui no final. Ele fala, ora e confia, trabalha e espera. Mas ele não para por aqui. Ele vem falar assim, ó, quando afetos extremamente queridos te abandonam. A gente sabe que a gente não criou filho para a gente cria filho para o mundo. Vai chegar uma hora que o filho vai sair de casa e vai tomar o seu caminho também, né? E é processo normal, é um processo que a gente vem falando assim, porque a gente já está começando a visualizar ali na frente ele acontecendo também com a gente, que no meu caso pessoal. Aí, quando alguém te acusa por delitos que não cometeste, também é uma fase que é complicada, né? Até você conseguir, através dos seus processos de defesa, já que está falando de delitos aqui, algumas vezes a gente percebe isso até acontecendo na justiça mesmo. Enquanto não saiu aquela sentença absolutória, aquela sentença que reconheceu que você não foi o culpado mesmo, você passa por momentos de embaraços. As pessoas até te olham de maneira atravessada e a gente que trabalha no judiciário, a gente costuma dizer para as pessoas, gente, por favor, essa palavra réu, ela pode ser qualquer um, inclusive nós. Né? A pessoa, ela daqui a pouco, quando tiver uma sentença transitada em julgada, é porque realmente foi considerado culpado. Mas enquanto isso, a palavra réu não significa ainda muita coisa não. Só que está sendo investigado, que está sendo submetido ao processo de julgamento. E depois ele fala assim, quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. Vai ter situação que a gente vai querer reparar e fala, meu Deus, como é que eu vou reparar isso aqui? Já era. Quebrou, não dava para colar. E morreu, não tem mais como trazer de volta à vida. Vai ter algumas situações que a gente passa nessa encarnação. Eu tive a oportunidade de ver um menino que, um rapaz, infelizmente, buscou o caminho do suicídio e se jogou na frente do carro dele. Ele falou, pô, mas tanta gente, por que foi jogar na frente do meu carro? Né? E não tem como voltar mais, o rapaz foi atropelado e vai acontecer esse tipo de coisa. O Emmanuel termina dizendo para a gente assim, ó, ainda hoje dolorosos desafios talvez te cerquem, mas seja quais forem, vamos lembrar aqui com Jesus, que quem disse foi simplesmente nada mais, nada menos que o nosso maior mestre, nosso salvador, nosso guia, modelo. Ele falou para a gente, pode ser impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível, porque eu me lembro, por exemplo, de um episódio, né, em que dois meninos brincando de roleta russa, uma brincadeira de muito mau gosto, em que você pega uma arma de fogo, um 38, né, como o pessoal fala, um revólver, um calibre 38, com 6 tiros, bota uma bala só e fica rodando para, na sorte, ver qual que vai cair e experimentando dar um tiro um no outro. Um matou o outro, é claro. E depois de anos, através de Chico Xavier, veio uma psicografia desse que foi assassinado, falando, não, ele não teve culpa nenhuma, fui eu que forcei a brincadeira, enfim. Então ele bota aqui, ora, espera. Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Ante qualquer dificuldade, vamos recordar o que Jesus disse, é impossível para os homens. Para Deus, tudo é possível no momento certo, na hora certa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.